Vou falar um pouco de desafio de gerenciamento de ciclo de vida da aplicação, tanto em termos de processo como em tecnologia. Durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento, a gente tem diferentes silos. Cada um dos times dentro de um processo de desenvolvimento, ele tem o seu workflow de trabalho, as suas ferramentas de trabalho, a sua cultura, a sua forma, enfim, de fazer o seu trabalho. A ferramenta A integrada com a B também precisa ser integrada com a C, a E integrada com a D, enfim. Eu tenho todo um emaranhado de integração entre as ferramentas, porque eu preciso que todos os times se falem ou que pelo menos eles passem o produto do trabalho. E agora a gente está falando também do desafio de processo. Sempre falamos em processo, mas um time tem que falar com o outro, independente do processo de requisito, esse processo tem que estar integrado com o próximo processo e com todo o ciclo de vida. O que a gente precisava oferecer para ajudar nesse sentido? Uma plataforma que permitisse a colaboração entre os times, a colaboração real. Não significa que eu vou mudar a cultura de cada um dos times, mas significa que a gente vai ampliar o momento de integração entre eles. A ideia da plataforma Jazz era deixar algo pronto, não um produto, onde as ferramentas pudessem se plugar e sempre oferecessem entre elas a colaboração, um mínimo nível de automação entre elas e reporte de dados. O primeiro produto que saiu baseado na plataforma Jazz foi o Rational Team Concert. Esse foi o primeiro lançado no mercado, feito totalmente novo, produto novo feito baseado nessa plataforma Jazz. Aí, em seguida, a gente teve Requirement Composer e Quality Manager. Lançamos uma ferramenta, o RTC. Nesse momento, a gente não tinha um ALM, a gente tinha uma visão de futuro de ALM em cima da plataforma Jazz. Aí foi lançado o Requirement Composer e o Quality Manager, a gente fechou a ideia da primeira versão de ALM em cima do mundo Jazz. O que ela é? É o Requirement Composer, RTC e Quality Manager, usando, lógico, toda a estrutura do Jazz Foundation, do servidor Jazz, se comunicando entre si para entregar um ciclo de vida mínimo de desenvolvimento. Então a gente vai ter a visibilidade do projeto, a gente vai ter as boas práticas sendo garantidas pela ferramenta. Do mundo Jazz, a gente tem dentro do RTC o plano dentro da ferramenta. Eu planejo, eu desenvolvo meu requisito, eu planejo o desenvolvimento desse requisito e eu sei exatamente que ponto desse plano que eu tô. Seja que esse ponto, pode ser que esse ponto não seja nem desenvolvimento, que seja um retorno a requisito ou que seja um teste, mas eu tenho o plano e as boas práticas garantidas dentro da ferramenta. Então, basicamente, quais são os conceitos? A gente tem lá os 3 pilares, requisito, teste e a gerência de configuração e desenvolvimento. Então, eu tenho aqui, definir o meu requisito, ele vai ser implementado. Então, essa parte é a implementação. Qual é o link que eu tenho do Requirement Composer com Team Concert? A parte de quem é que vai implementar o requisito que eu acabei de definir. Okay? Essa é a rastreabilidade que eu vou ter. Definir um requisito, quem é que vai implementar meu requisito? Tá? Ele vai estar implementado dentro de uma atividade que faz parte de um plano que está dentro do Team Concert. Eu fiz lá um teste, eu vou validar se eu estou testando os meus requisitos coerentemente ou se eu tenho algum problema entre os testes que estão sendo feitos e os requisitos que eu defini. Então eu tenho o link entre todos eles. O analista de requisito, então, ele vai analisar todo o requisito e guardar dentro do Requirement Composer. Em seguida, o desenvolvedor vai desenvolver um requisito, implementar um requisito que está linkado ao Requirement Composer. Ele não está implementando à toa, ok? Se estiver fazendo à toa, está perdendo tempo. Eu vou testar linkado a um requisito, ok? Que está linkado a uma atividade de desenvolvimento. E na hora que eu voltar, a mesma coisa. Eu testei, tem um defeito, esse defeito vai estar linkado a uma tarefa de desenvolvimento e pode ser que eu precise linkar isso a um requisito por consequência. Ok? Então eu tenho a ida e a volta.